Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver a provável escalação do São Paulo para o jogo de amanhã contra o Santos. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero falar agora sobre o São Paulo e os cerca de 100 nomes sugeridos para a diretoria tricolor em relação a centroavantes. Você sabe que desde a contusão do Calleri e a notícia de que ele só volta na próxima temporada, o São Paulo admitiu publicamente que busca um centroavante no mercado. A preferência é por jogadores desempregados, até porque eles poderiam ser inscritos agora e o São Paulo teria um substituto, um sucessor para o Calleri por enquanto. Antes de gravar esse vídeo, fui perguntar se Mariano Dias, que é um atacante da República Dominicana, que inclusive passou pelo Real Madrid, teria sido um dos jogadores sugeridos ao São Paulo. A resposta foi, abre aspas, ofereceram uns 100 jogadores para o São Paulo desde o anúncio da lesão do Calleri. Ou seja, essa pessoa confirma ou não desmente que o Mariano Dias esteja nessa relação e acrescenta pelo menos outros 99. E aí há um complemento em cima dessa declaração. Essa fonte ligada ao departamento de futebol do São Paulo diz o seguinte: o mercado reage rápido às tragédias, o que, para nós do São Paulo, é um fato triste, para muita gente é a chance de fazer negócio. Infelizmente é assim que a banda toca. Se o Calleri virou uma baixa e não tem mais condição de jogar em 2025, os empresários e também atletas desempregados buscam um emprego. Importante lembrar que o São Paulo se inspira ou se espelha na negociação do Cédric Soares, lateral direito português que estava parado no mercado sem clube e virou ótima opção dentro do tricolor. Só para completar em relação ao Mariano Dias, jogador citado, passagem discreta pelo Real Madrid, não conseguiu brilhar pelo Sevilha. Ele não atua desde 26 de maio de 2024, completando quase um ano sem entrar em campo por clubes. Embora recentemente ele tenha participado de uma data FIFA da sua seleção na República Dominicana. Esqueci da parte mais importante. Perguntei se algum desses atletas, quase 100 ou cerca de 100 oferecidos ao São Paulo, causou empolgação, e a resposta desse dirigente tricolor é de que não. Até agora o São Paulo não se animou com nenhuma das opções. O destaque é no domingo, porque tem sanção, né? São Paulo e Santos aí se enfrentam no domingo no estádio do Morumbi. O tricolor chega para esse duelo com o técnico Luiz Subeldia sob forte pressão. Eu vou dizer para vocês que já faz algumas semanas que eu venho dizendo que o Subeldia está sob forte pressão. Se eu não me engano, o Zé, quando ainda estava lá no setorismo de São Paulo, falava, né, Zé, toda semana mais ou menos é isso. Mas aqui agora, de fato, a gente lembra, né? Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, falou no final de semana passado, até o domingo, até o sanção, o Subeldia vai descer do ônibus com a gente. Ele meio que pôs um limite ali. Marina, ajudar, né? Ó, a frigideira tá aqui, ó. Ó o óleo borbulhando aqui, ó. Não tem jeito, cara. É futebol, ainda mais no futebol brasileiro, é resultado. E aí você tem um Dorival, que tá aí solto na praça. Casares gosta dele, aí posta fotinho com ele depois que ele sai da seleção. Tudo isso vai criando um clima, aí a torcida num jogo grita é Dorival. Então assim, vai ao Subeldia em todos os jogos agora. A minha esposa, que é São Paulina, já tá, pelo amor de Deus, aproveitar que o Dorival tá aí, pra gente já fazer essa troca, não vai pro Corinthians não. Então assim, é meio que um termômetro do torcedor. Sabe uma coisa que eu achei engraçada? Engraçada assim, né? É uma coincidência. Lembra o ano passado, né, quando o Corinthians estava procurando o técnico, o São Paulo também estava procurando, foi antes na frente, pegou o Dorival e era um desejo do Corinthians naquele momento também trazer o Dorival. Será que agora vai acontecer o contrário? Agora é o inverso, né? Agora acho que o Corinthians vai pegar antes. E ó, para fechar a parte do São Paulo aí do Sansão, a gente sabe que o Calleri não vai estar à disposição, infelizmente, rompeu o ligamento do joelho, vai passar por cirurgia semana que vem, não vai jogar Lucas, não vai jogar Oscar, não joga Luiz Gustavo. Então, assim, o Luca, né, do Sub-20, foi chamado para os treinos do São Paulo, ele também é uma opção aí. O Subeldia gosta da molecada. O André Silva e também o Rian que está esquentando o banco aí, quem sabe não ganha aí umas oportunidades, mas o André vai ser titular aí no lugar do Calleri. E, enfim. Eu acho que o Zuba não cai, porque eu acho que o Zuba não perde pro Santos. Ó. O Diniz pode assistir o jogo São Paulo e joga em casa. Agora, vai. o São Paulo perdeu o Calleri. O Neymar não está à disposição do Santos. São dois desfalques de peso significativos para ambos os lados. Chico, até que ponto quem perde mais com essas ausências? Santos? Eu acho que o Santos disparadamente, porque a gente sabe o que o Neymar pode fazer em relação a esse elenco, que eu concordo,
tem carências e limitações na equipe do Santos. O Caleri, apesar de ser um jogador importante, ele não vinha numa boa fase, a gente estava até discutindo se ele deveria ser titular ou não, né? Tem Mas nada melhor do que um clássico para reabilitação. Com certeza. Não, vai fazer falta e até pelo tempo de parada, né? Que é uma pena, vai perder a temporada, provavelmente, o Caleri. Agora, realmente, eu só tenho um palpite, assim, que não é necessariamente o placar do jogo, mas se o São Paulo... É palpite já? Não. Deixa eu marcar é um palpite do que pode acontecer. Grenal. Se o São Paulo perder para o Santos, pode ser um 2-0 até jogando mal. O Zubeldia não amanhece no São Paulo. Perder para o Santos. E se empatarem? Aí depende, né? E se empatarem? O Zubeldia tá sobrevivendo de empate, o Zuba né? não cai com empate. O Zubeldia tá sobrevivendo de empate, né? Só empata até agora. O São Paulo tá igual a Renata. Mas aí a manchete é assim, São Paulo no Brasileirão está invicto. Tá invicto. Bom, se ele ficar invicto até o final, com 38 pontos, ele cai, né? Se ele não ganhar nem perder, tiver 38 mas empates, tem um detalhe, a gente considera o Neymar fora, né, um extra classe, ele é fora da curva. Só que o São Paulo já não tem Oscar, não tem Lucas, agora não tem o Caleri, já não tem o Pablo Maia. Então é um time, Sgarbi, que está sofrendo com os desfalques e justamente no momento em que o seu técnico é mais pressionado. É interessante, né, que nesse clássico que tem tantos jogadores que podem desequilibrar, não vai ter nenhum em campo. O jogador que pode desequilibrar o Santos, tem o Neymar, que é um cara que desequilibra sempre que está presente. São Paulo tem Lucas, que é outro que desequilibra, Oscar também. Nenhum desses caras vão jogar. Tem o Ferreirinha aí, tá vivendo uma boa fase. Ferreirinha é o novo Messi. Será que ele vai dar mais chance para Rian Francisco finalmente? Não, clássico não. Eu gostaria de ver. O Ferreirinha agora é nosso, tá louco, joga muito, monstro. Mas vai ser interessante, porque o Santos, a gente tá falando muito sobre a questão de treinador. O Santos deu uma resposta que precisava dar, até porque o torcedor estava preocupado, todo mundo preocupado, num jogo contra o Galo. Claro que o Galo é um time ainda muito frágil, né, no campeonato. Só que deu uma resposta, um 2-0. O Santos, para mim, fez uma partida legal contra o Galo. Não achei que foi uma partida ruim do Santos, pelo contrário. Muito ruim. Então, para mim, pode chegar no Morumbi, não duvido nada de chegar e vencer a partida aqui. Que é um São Paulo que não me convence. Acima de tudo, é um São Paulo que não me convence. Então, para mim, é uma partida que podemos esperar tudo desse jogo aqui. Sabe quem tem carinho pelos dois lados e muito carinho? Claro que o do São Paulo é maior. Não, Marco Aurélio Cunha. Eu sei que você tem um carinho pelo Santos também, mas não dá para comparar com o carinho que ele tem pelo São Paulo. Ficou bravo. Marco, mas é um jogo interessante porque o técnico São Paulino é pressionado. No Santos, sem técnico e sem Neymar, o time precisa mostrar a resposta. Então, eu não sei se eu tô achando uma carinha de empate aí. Não, o São Paulo vai vencer esse jogo no Morumbi. Tô com você. São Paulo vai vencer. São Paulo precisa vencer. E essa história de estar sempre pondo a culpa no Zubeldia. Mas está aí preparado. Como eu falei, está marcado para morrer. Tenham autoridade e mantenham o treinador. Deem força ao treinador. Mas eles não fazem isso, né, doutor? Tá errado. Belmonte falou até domingo ele tá garantido. Tem que... E na o Ramon caiu mesmo com um título, que não vinha há 6 anos. Eu aprendi com o meu querido presidente da Lora que o melhor treinador do São Paulo é o que está no São Paulo. Não se cogita outro quando você tem um treinador. O melhor então, tá por vir. O melhor tá por vir. O melhor, sabe o que acontece? O bom é o que não dá, né? Porque tudo que você não tem é o melhor. Você sempre sonha a grama do vizinho é mais verde. A grama do vizinho. Eu não sou assim. A grama do meu vizinho foi verde mesmo essa semana. Eu não penso assim. Eu acho que São Paulo tem toda a chance e tem time para ganhar do Santos. Ferreirinha jogando muito, embora o Sgarbi faça ironia aí. Por exemplo. Que ironia. Crise no programa. O Ferreirinha é o Messi. Rapaz, o Ferreirinha, eu tô falando sério, o Ferreirinha virou Messi. Essa crise de quem? Não é ingrato, rapaz. Tá louco? O Ferreirinha tá jogando muita bola, não é ironia, pô, tá louco? Então não tem essa comparação, não. Lucas Ferreira, Lucas Ferreira, irônico aqui. Lucas Ferreira jogando muito. O Ryan Francisco pode entrar. Começou a jogar agora. Nós temos. Tava jogando. Sim, mas tá. Você só pode começar a jogar quando joga. Sim. Né? Pô, mas jogou quantos jogos, doutor? Ué, mas é assim que começa. Só deixar claro, só deixar claro, não fui irônico. Pra mim, o Ferreirinha é o cara de São Paulo hoje. Eu falei Messi no sentido de brincar que ele virou. Nos últimos 4 jogos é uma brincadeira que o cara, pô, tá jogando muita bola. Então é o cara de São Paulo. Então reconheço a sua colocação. Tô sendo irônico. Mas de verdade, São Paulo vai ganhar o jogo. Essa molecada vai jogar. Vocês precisam jogar, vai jogar. Convicção. Everton, de verdade, o Santos pra você é favorito pra esse jogo, mesmo na casa do São Paulo? Não, você falou que sim aqui fora, rapaz. Pelo contrário, não, pelo contrário, eu disse aqui. O quê? O São Paulo
é favorito. O São Paulo, eu acredito que vai vencer o jogo. E o nome do jogo, para segurar o Zuba, vai ser o Ferreirinha. O Ferreirinha, gente, ele pode não ter grife, mas o Ferreira joga muita bola. Ele é muito bom jogador. O problema dele é que ele tem muitas lesões e ele fica muito tempo afastado. Mas quando ele joga e tem sequência, ele aparece. Ele vai ser o nome do jogo, Renata. O São Paulo, mesmo com os desfalques, é mais time, é mais organizado, tem treinador, trabalho de mais de um ano. Então o São Paulo é favorito diante do Santos. Já pensou São Paulo de um lado e Dorival de outro? Eu queria não pensar muito nisso ainda, né? Eu aprendi com meus amigos. Você faz igual o Chico, que torce pro Inter, porque é o Roger Machado. Que dá um ombrinho, vai. Não, obrigado. É muito forte, hein? Não, mas Torce pro Inter é forte. Sabe o que você citou São Paulo, Rei? Sabe só o que me preocupa nessa situação? Porque eu tenho uma convicção de que... Eu falei sobre o roteiro, né? Eu falei, São Paulo vai acabar sem Zubeldia, sem Dorival. Eu falei segunda-feira. Eu tenho uma convicção Falou de que... mesmo. Eu tenho uma convicção de que ou semana que vem ou na próxima, enfim, porque a diretoria de São Paulo não tem convicção no trabalho do Zubeldia, não tem convicção. Eu acredito que o São Paulo ainda vai acordar com uma notícia do Diniz no comando de São Paulo. Não faça isso. Não vai sobrar um. Não faça isso. Ou vai ter que inventar outro gringo. Os ex-técnicos da seleção empregados aqui no futebol paulista. Mas pra mim tá na clara, eu gosto dele ou não, que, enfim, que o Zubeldia tá com os dias contados no São Paulo. Pra mim tá na cara isso. Zubeldia, tá dias contados? Zubeldias contados, Tá na cara, Everton, ou não? Tá na cara. Só aí domingo tem Sansão no Morumbi e Caleri. Tá fora da temporada, hein? Que coisa, lesão do Caleri contra o Botafogo. Além disso, São Paulo pediu um adiantamento de receita da Libertadores para quitar dívidas com o elenco. E a questão é se vai trazer jogador. O problema é quem, Massa? E o problema é o técnico, né, Massa? O problema é o técnico, Muito bem. Sabe que tem horas que eu tenho vontade de fazer? Falar, melhor mesmo, demite logo. Só que aí Entendeu? acho que é capaz de disputar, acho que é a segunda divisão, né? Cara, não, mas não é possível. Mas tá assim, né? Você entende que não é possível? Deu um bom exemplo. O Napoleão falou da questão do Atlético Paranaense o ano passado, que começou, vocês lembram? Começou a empatar jogos, tomar os gols nos finais e aí, além, não, as vitórias se transformavam em empate. Chegou quase a liderar, liderou, né? Foi exato. E aí começou a perder terreno. O Botafogo tomou o gol de empate, ali foi saindo. Aí a insatisfação foi assim, não serve, tem que demitir. Aí começa a trocar, não tem jogador, comando frágil e cai. Foi o que o Atlético Paranaense fez o ano passado. Bom, enfim. Mas é aquilo, ele vai Zubeldia para mais um jogo pro abatedouro. Quanto que é a multa dele? É proporcional ao salário, aquela 3 salários. Beleza, 3 salários. Vamos supor que seja 1,5 milhão, tá? Vamos supor. 1,5 milhão de reais, beleza. Essa é a multa para demitir o cara. Para você demitir o cara, você precisa pagar a multa. Sim. Senão não tem outro técnico para assumir. E não aí, pode, sim, entendeu? O cálculo aí, de uma troca de comissão técnica do São Paulo pelo padrão. Isso se um técnico aceitar mais ou menos a faixa... Ok. O São Paulo teria um prejuízo de mais de 10 milhões de reais com 10 a troca milhões de da reais. comissão técnica. Né? Beleza. Agora você vai ter que pagar o Caleri até o fim. Isso, o Luiz Gustavo, entendeu? Com a embolia também até o fim. Então você pega 10 milhões, que você vai ter que dispendiar, e põe mais 10 e contrata um jogador. Então. Entendeu? Então, agora, tem que ser um jogador livre. A característica é difícil, cara. Eu não me conformo, juro, como aqueles que analisam o São Paulo, que olham para o São Paulo, o torcedor está tudo bem. E que, obviamente, essas pessoas são influenciadas, né, pelos formadores de opinião. É assim que funciona. Enquanto você, que está em casa, não conseguir ter argumentos para formar a sua própria opinião, muitas vezes a gente se deixa levar, é normal. Tá tudo bem, o torcedor está tudo bem. Agora, eu não me conformo com pessoas, muitos ex-jogadores, aqueles que estudaram futebol ou que são jornalistas, que não conseguem perceber a circunstância do que está acontecendo com o São Paulo. Isso é que me deixa espantado, abismado, certo? O treinador está à beira de um ataque de nervos. A reação dele com o Gabriel Sá, na entrevista coletiva, foi completamente desproporcional, fora do tom, com uma pergunta normal. Esse é um ponto, para mim, que mais me preocupa do que as maritacas. Sim, sim. É o treinador perder porque ele ainda é muito jovem.
Ele ainda não é um treinador 100% formado, com experiência em tudo, entendeu? E tá lidando com uma situação, com um clube muito grande e que, aliás, se ele superar o jogo contra o Santos, ele vai completar um ano no comando do São Paulo, que ultimamente tem sido um feito, né? Eu falei ontem aqui, já é o 4º técnico mais longevo do futebol brasileiro. E essa perda do Calleri é a perda do capitão, do centroavante e mais um jogador fundamental do elenco que já era curto e reduzido, né? O André Silva deve jogar, né, como vem jogando no lugar do Calleri. Aí o Rian Francisco, que é o xodó da galera, né, foi a grande destaque da Copa São Paulo, vai começar a ter mais chances, mas é um menino ainda, até fisicamente, ele está ainda se desenvolvendo, tem 18 anos. Hoje já treinou o Luca, que é outro atacante do Sub-20, que deve ser relacionado para o jogo com o Santos. E assim o São Paulo vai jogar contra o Santos, né? Sem ainda o Lucas, sem ainda o Oscar, sem ainda o Pablo, com um time muito jovem e tentando... É aquilo, se o São Paulo consegue vencer o Santos... 7 jogos invicto. 7 jogos invicto e a campanha no campeonato fica razoável. Se o São Paulo não ganha do Santos, ele se complica muito, possivelmente entre na zona de rebaixamento do Brasileiro e aí vai jogar ainda na quarta-feira contra o Libertad, que é o líder da chave da Libertadores, no Paraguai, ainda sem todos esses jogadores que eu citei. E olha a divisão, ou você fica 5 jogos sem ganhar no campeonato, ou você fica 7 invicto contando as 2 competições lá, que loucura, né? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo amanhã, né, novamente pelo Campeonato Brasileiro, agora joga em casa contra o Santos. E é muito importante o São Paulo ganhar os 3 pontos, porque até aqui são 12 pontos disputados e apenas 4 ganhos, né, com 4 empates contra o Sport, contra o Atlético Mineiro, o Cruzeiro e o Botafogo. Agora, para esse jogo, o São Paulo não vai ter mais o Calleri, né, que vai passar por cirurgia, e não deve contar também com as voltas nem do Lucas, nem do Oscar e nem do Luiz Gustavo. Então, a provável escalação do São Paulo para esse jogo deve ter Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cedric, Alisson, Marcos Antônio e Wendel, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Então esse deve ser o time do São Paulo para o jogo de hoje. Então é um jogo muito importante para o Tricolor e também para o Zubeldia, que segue muito ameaçado no comando do São Paulo. Mas na minha opinião, né, o São Paulo deve vencer o jogo de hoje. Não é possível, né, galera, depois de 4 jogos, o Tricolor não conseguir essa vitória. Até porque se o São Paulo não vencer, pode entrar na zona de rebaixamento. Aí eu escuto alguns comentaristas falando que se o São Paulo trocar de treinador, corre o risco de cair para a 2ª divisão. Mas olha o jeito que o São Paulo está agora, quase na zona de rebaixamento. Então o Tricolor precisa começar a reagir, porque já vai para a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Santos também não vive uma grande fase, né, galera? Não vai ter o Neymar também. Então o São Paulo tem tudo para vencer esse jogo. E agora vamos ver como ficou, né, a classificação do Campeonato Brasileiro após o fim da 4ª rodada. O Flamengo lidera o campeonato, né, com 10 pontos. Logo atrás aparece o Palmeiras também com 10. Em terceiro aparece o Fluminense com 9. Em quarto, Ceará. Em quinto, Cruzeiro. Em sexto, Bragantino. Esses com 7 pontos. Em sétimo aparece o Vasco da Gama. Em oitavo, Juventude, com 6 pontos. Em nono aparece o Mirassol. Em décimo, o Internacional. Em 11º, Botafogo. Em 12º, Fortaleza. Esses com 5 pontos. Em 13º aparece o Santos com 4. Assim como o Corinthians, né, em 14º com 4 pontos também. O Vitória em 15º também com 4. E o São Paulo aparece na 16ª colocação também com 4. E na zona de rebaixamento aparece o Grêmio com 3 pontos na 17ª colocação. Em 18º, Bahia também com 3 pontos. Em 19º, o Atlético Mineiro com 2 pontos. E em último lugar, né, o Sport com 1 ponto. Então, quando eu vejo alguns comentaristas falando, né, que o São Paulo não tem elenco suficiente para vencer alguns jogos,
Aí a gente vê o Sport, né, pessoal, na última colocação, que o São Paulo não conseguiu vencer em casa e vem falar que é falta de elenco. E logo em cima aparece o Atlético Mineiro, que o São Paulo também não conseguiu vencer, com 2 pontos. Então será que é mesmo apenas falta de elenco que o São Paulo não consegue ganhar nem do Sport? Outra desculpa agora é que o São Paulo não vem ganhando por causa do Lucas Moura e do Oscar. Mas no Campeonato Paulista, né, o São Paulo, mesmo sem os dois, não ganhou da Inter de Limeira, nem do Velo Clube e perdeu em casa para Ponte Preta. Então será que é mesmo apenas a falta do Lucas Moura e do Oscar que o São Paulo não vem ganhando seus jogos? E a comissão técnica do São Paulo integrou ontem o atacante Luca, que completa 18 anos em junho, ao elenco profissional. Bem avaliado, né, por Zubeldia, o jogador chamou a atenção em treinos recentes que fez no CT da Barra Funda. Com perna direita dominante, o jogador atua como extremo, né, pelo lado esquerdo, jogando com a perna invertida, exatamente como Ferreira, né, de 27 anos, hoje titular do time. E sobre esse novo centroavante, né, que o São Paulo busca no mercado, se for para trazer um jogador meia-boca que tira as oportunidades do Rian Francisco, aí nem compensa, né, galera? Então o São Paulo vai em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro amanhã, né, jogando em casa contra o Santos. Depois, no dia 23, quarta-feira, joga fora de casa contra o Libertad pela Libertadores. Já no dia 26, joga fora de casa pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará. E já no dia 29, joga em casa, né, contra o Náutico pela Copa do Brasil. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!